A paz do Senhor, queridos professores da EBD. Eu sou o pastor Luiz Prates e como eu disse para vocês lá na estreia do novo desafio da lição, o vídeo de hoje é especial. Ele é sobre o aniversário de 170 anos da EBD no Brasil. E como você já deve ter visto no título do vídeo, aqui eu falo sobre a origem histórica da EBD e também trago algumas ideias de como você, professor, pode celebrar essa data tão importante com os seus alunos, os alunos da sua classe, bem como também com toda a igreja. Olha, eu te aconselho a assistir o vídeo todo, especialmente se você também for superintendente de EBD ou ocupar um cargo de liderança. Mas você também pode usar o recurso de capítulos aqui no YouTube. É só clicar no tema que mais interessar a você, ok? Olha, nós deixamos tudo bem arrumadinho, separadinho por tema, tá legal demais. Assim fica mais fácil encontrar as ideias para cada faixa etária. Então, meus amigos, vamos lá, vamos para a primeira parte do vídeo. Eu vou contar a origem da EBD de maneira bem resumida, para você, professor, conseguir replicar em sala de aula com muita facilidade. Mas eu também vou facilitar e deixar um arquivo em PDF com esse resumo histórico para você baixar e usar como consulta. Olha, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. E a história é a seguinte: 72 anos antes de chegar ao Brasil, a Escola Bíblica Dominical surgiu lá na Inglaterra, no ano de 1783. Ela foi criada por Robert Hykes, um jornalista cristão, que identificou a necessidade de ensinar e orientar crianças pobres para que pudessem ter um futuro melhor. Ele então montou uma escola que funcionava aos domingos e contratou professores para ensinar as crianças a ler, usando a Bíblia Sagrada. Dessa forma, meus irmãos, as crianças foram instruídas e guiadas no caminho da verdade. Anos depois, a EBD atravessou o oceano e chegou em solo brasileiro por meio de Robert Calley, missionário escocês, e sua mulher, a missionária Sarah Calley. A primeira aula de EBD no Brasil foi realizada no dia 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi ministrada por Sarah Calley a 5 crianças. Semana depois, Robert Calley deu início às aulas para os adultos. O casal seguiu firme nessa missão e, com a graça de Deus, a EBD se espalhou por todo o Brasil. Um fato curioso é que, no início, a EBD não era organizada como nos dias de hoje. Ou seja, não existia separação adequada de classes e nem materiais específicos para o ensino, o que não era bom. Por isso, houve uma reorganização completa na EBD no ano de 1871. E logo na primeira aula, nesse novo formato, 200 alunos foram separados em 26 classes diferentes. No contexto das Assembleias de Deus, as primeiras lições semanais dedicadas ao ensino bíblico foram escritas pelo pastor sueco Samuel Nyström no ano de 1922, publicadas no estado do Pará, no jornal Boa Semente.
E foi na década de 1930 que a primeira revista bíblica com circulação nacional foi criada, abrindo novos caminhos para a EBD, como as revistas para as crianças, seminários, congressos e cursos de capacitação. Neste ano de 2025, ao celebrar os 170 anos da EBD no Brasil, a gente não deve só olhar para trás com o exercício de história. Não. A gente deve olhar para frente e renovar o nosso compromisso de ser fiel ao ensino da palavra de Deus e à formação de discípulos de Cristo, geração após geração. Então, meus amigos, vamos em frente. A missão continua e passa por nossas mãos. Agora que você conhece a história, chegou a hora de pensar em como celebrar esse marco em sua igreja. Para isso, meus amigos, eu reuni algumas sugestões práticas aqui, com dicas para todas as classes. Eu acredito que você vai se identificar com pelo menos uma delas. E espero que você, professor e líder da EBD, faça pelo menos uma coisa. Aproveite agora para mobilizar os demais professores e líderes da igreja para juntos vocês decidirem sobre a celebração dos 170 anos da EBD. O maior objetivo é promover a EBD e envolver toda a igreja nesse ministério maravilhoso e reacender a chama de ensinar e aprender a palavra de Deus. Eu vou dividir essa parte em 2 blocos principais. No primeiro, vou apresentar ideias gerais para toda a igreja e no segundo, ideias por faixa etária. Então, companheiros, vamos lá! Papel e lápis na mão, porque vai começar as dicas. A primeira ideia que deixo para celebrar os 170 anos da EBD com a igreja toda é, na verdade, uma proposta. Instituir o compromisso de orar pela EBD no 3º domingo de setembro, que é o dia da EBD. Ou seja, que toda a igreja ore pelos alunos, professores e todos os líderes desta e das próximas gerações para sermos fiéis a Deus e a sua palavra. Outra ideia é preparar uma aula especial da EBD Classe Única, uma grande classe intergeracional, ou seja, todas as gerações participando juntas e em um clima acolhedor. Defina um dia e uma passagem bíblica que fale sobre a importância do aprendizado e então aproveite para contar um pouquinho da história da EBD e incluir momentos de interação entre todos, como momentos de perguntas e respostas, testemunhos e leitura bíblica em conjunto. Além disso, cada classe também pode fazer uma apresentação especial, como um louvor ou mesmo uma breve dramatização. O objetivo, meus amigos, é incluir, é engajar, é trocar experiência, é promover a comunhão. Outra ideia é que a celebração vá além do dia e horário definido na agenda da igreja para a realização da EBD e que a igreja promova um culto especial de gratidão no domingo à noite, que pode incluir homenagens e entrega de certificados aos alunos e professores mais antigos, além, é claro, do convite para que toda a igreja frequente a EBD. E agora, fechando esse primeiro bloco, eu lanço
a ideia de montar uma exposição sobre a EBD que pode incluir a história geral da EBD, exibição de revistas, bíblias e objetos antigos ligados à EBD, por exemplo, lá na de Madureira, o templo matriz lá da Igreja Mãe no Rio de Janeiro, até alguns anos atrás, ainda existiam algumas carteiras escolares da época do pastor Paulo Leivas Macalão, exatamente essas que estão aparecendo na tela. A exposição também pode incluir testemunhos, depoimentos e relatos importantes sobre a EBD na igreja local. Completando a proposta, inclua a exibição de cartazes temáticos feitos por cada uma das classes da EBD. Esse pode ser bem legal e vocês podem preparar com calma ao longo de todo o trimestre. Agora, abrindo o bloco 2 com as ideias por faixa etária, eu começo pelas crianças até 5 anos de idade. O professor pode contar a história falando que a EBD existe há muito, mas muito tempo. Quando o papai, a mamãe e a pessoa mais velha desse mundo eram criancinhas, a EBD já existia. E dizer para as crianças que na EBD a gente sempre aprende histórias incríveis sobre Jesus e o Papai do Céu, e todas estão guardadas na Bíblia Sagrada. E como atividade, as crianças podem fazer trabalhos manuais, como estampar as mãozinhas com tinta colorida em um cartaz, representando toda a classe, chamado Eu Faço Parte da EBD. Além disso, as crianças também podem fazer ou decorar cartões em comemoração ao aniversário da EBD, feitos com cartolina, sulfite, lápis de cor e materiais reciclados. Para as crianças maiores, de 6 a 11 anos, os professores podem contar a história como uma aventura que inclui 2 guerreiros e muitos desafios. Afinal de contas, Robert e Sarah Calley aceitaram a missão de ensinar a palavra de Deus aos brasileiros porque souberam que poucas pessoas conheciam o verdadeiro Deus aqui. Mas você consegue imaginar como era o nosso país 170 anos atrás? Não existia celular, nem internet, nem luz elétrica, nem carro. Bíblia era um livro raro. Apesar de tudo, esse casal, vieram de muito longe, venceram os desafios e plantaram a semente da EBD no Brasil. E ela cresceu tanto que até hoje milhares de adultos e crianças conhecem cada vez mais sobre Deus e a Bíblia no país inteiro. Louvado seja Deus por isso! Legal, né? Olha, gente, essa é uma forma resumida de contar a história. Eu tenho certeza absoluta que quando você usar o seu conhecimento e o seu tempero, essa vai ser uma experiência fantástica para os seus alunos. E como atividade para a exposição da EBD, os alunos podem fazer um desenho sobre o que eles mais gostaram na história ou gostam na EBD. Eles também podem se expressar com palavras completando a frase. A EBD é importante porque... Aí cada um completa, ok? Para os adolescentes de 12 a 17 anos, conte a história com mais detalhes e incentive o pensamento crítico. Explique que 170 anos atrás, sentar para aprender com um professor
Inclusive, a matéria mais básica da escola era um privilégio. Poucos brasileiros sabiam ler. Não era fácil ter acesso à Bíblia Sagrada e aqueles que tinham não conseguiam entender muita coisa sozinhos. E aí eu pergunto, se a gente não conhece o verdadeiro Deus de verdade, como é que a gente vai saber o que é certo e o que é errado? O que fazer, gente? Como fazer? Por isso, a implantação da EBD no Brasil foi e continua sendo revolucionária. Porque conhecer a palavra de Deus transforma a nossa relação com Deus Criador e é a diferença entre a vida e a morte. Em relação às atividades, para a exposição, a classe pode montar um cartaz misto, incluindo diversos estilos e arte, como se fosse uma timeline de uma rede social. Por exemplo, os alunos podem criar frases de efeito sobre a EBD, slogans como EBD, aqui a gente aprende e cresce. Podem também fazer desenhos no estilo HQ, podem inserir fotos ou colagem e outras manualidades. Para os jovens, a partir de 18 anos, você pode contar a história da mesma forma que eu coloquei no início do vídeo. Também pode usar as informações extras, como as que eu apresentei nas outras classes. E ainda pode ou deve incluir os próprios alunos na história. Ou seja, questione. Hoje, com a facilidade de acesso às informações, qual é a necessidade real da EBD? Ela ainda é relevante? Por quê? Em seguida, pergunte: como o jovem de hoje pode contribuir para o futuro da EBD? Já para as atividades, os alunos podem gravar um vídeo curto sobre a EBD, que pode ser uma explicação ou mesmo uma encenação da história da EBD no Brasil. O vídeo também pode ser um mini documentário sobre a EBD local que reúne depoimentos dos alunos mais antigos. Ao final, o vídeo editado pode ser exibido na exposição da igreja ou ser disponibilizado nas redes sociais. Outra ideia para a exposição é montar um cartaz com várias respostas para a pergunta: por que eu acredito na EBD? Os alunos podem escrever respostas curtas em papéis coloridos, como post-its, e fixar no cartaz. Para a classe dos adultos, geralmente a partir de 25 anos, a história da EBD pode ser contada como expliquei no tópico anterior. Mas aqui, meus amigos, eu vou sugerir para vocês levar o aluno um pouco mais a profundo, tá? Leve ele a refletir sobre a relação entre a EBD e as nossas atitudes. Como assim? Pergunte a eles: depois de ter passado tudo o que você já passou, já viveu até aqui, o que você gostaria de ter aprendido mais cedo na EBD e por acaso não aprendeu? E eu tenho certeza que as respostas recebidas vão ser extremamente valiosas. Eu sugiro, inclusive, que uma das atividades seja justamente reunir todas essas respostas em um cartaz ou um documento e disponibilizar para todos. Esse material reunido pode funcionar como um manual prático da vida, uma inspiração para os alunos mais novos e também para os professores e toda a liderança da EBD. Outra ideia prática e fácil para incluir na exposição é montar um cartaz chamado "A EBD marcou a minha vida". Olha que legal, hein? Nele, os alunos podem compartilhar suas primeiras lembranças
ou as lembranças mais marcantes que estão diretamente relacionados com a escola bíblica dominical. Agora chegamos na melhor idade. Que maravilha! Olha, talvez você não tenha percebido, mas olha, eu já tenho 65 anos de idade e faço parte desse grupo, hein? E eu tô falando da classe dos alunos com mais de 60, o sessentão, especialmente aqueles com mais de 80 anos. Minha sugestão, meus amigos, ao apresentar a história da EBD é pedir para cada aluno calcular há quantos anos a EBD já era realizada no Brasil quando eles nasceram. Olha que comparativo legal, eu fiz sobre a minha, tá? Provavelmente a EBD já existia há mais tempo do que a idade deles hoje. Olha que extraordinário. Como atividade, as ideias são montar uma pequena exposição de memórias da EBD, reunindo diversos objetos que os alunos dessa faixa etária guardaram ao longo dos anos, como revistas antigas, bíblias e outros itens. Outra ideia é escrever um pequeno livro reunindo as memórias e experiências que eles viveram ao longo dos anos na EBD. Ou então gravar áudios e vídeos contando essas histórias. Peça ajuda para outras classes para realizar essa missão. Vai ser um sucesso e ficará um legado. Além disso, é muito importante que os integrantes da EBD lembrem e incluam aquelas pessoas que, por alguma condição de saúde, não podem frequentar o templo. Neste caso, faça uma visita agora, no início do trimestre, e colha um depoimento dessas pessoas. E depois você volte para contar e mostrar como é que foi a festa no templo. Leve para ele vídeos e fotos da igreja decorada, vai ser show, hein? A finalidade é incluir e não apenas lembrar. Meus queridos professores e líderes de EBD, eu espero que esse vídeo seja útil para você, para os seus alunos, para a sua igreja e para a comunidade como um todo. Que os 170 anos da Escola Bíblica Dominical no Brasil seja celebrado em comunhão com leveza e que traga renovo e despertamento. Agora é com você. Mobilize sua igreja, compartilhe esse vídeo, desenvolva novas ideias e faça parte desse momento histórico. Olha, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.